Aê pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o Top 5 e hoje a gente vai falar sobre filmes de terror que são um dos meus favoritos. Quem aqui não gosta de filmes de terror? Tipo, tem gente que não gosta porque tem medo, mas eu acho que se você assistir acompanhado ou em galera, vale a pena a diversão. Então assim, vamos falar sobre 5 filmes de terror que você não pode deixar de ver, principalmente nesse ano que tem muita novidade. E vamos começar com um que, assim, a maioria eu não vi, certo? Porque não estreou, mas eu indico porque tem muita gente falando. Então, assim, pode ser ruim ou pode não ser. Pode atender a expectativa ou pode não atender. É muito relativo, mas vamos deixar pelo menos a indicação aqui. E depois vocês falam se concordam ou não. Ou quando eu fizer a crítica do filme, a gente discute melhor, beleza? E em quinto lugar, a gente vai para um filme que foi muito falado, principalmente ano passado. Porém, ele ainda não estreou oficialmente. E assim, as pessoas estão assistindo em meios alternativos. Eu ainda não assisti, mas estou doido para ver. Se chama Boa Noite Mamãe. Assim, é mais ou menos uma história meio bizarra, porque conta a história de uma mãe que mora num local isolado com 2 filhos, né? E assim, e ela vai fazer uma cirurgia plástica. Então ela faz um procedimento plástico, não sei se muda o rosto, alguma coisa assim. Eu sei que no trailer ela aparece cheia de faixas, né, de decorativos no rosto. Então eu acredito que seja algum procedimento facial. E quando ela volta para casa, os 2 filhos dela não reconhecem a própria mãe. E eles acham que, tipo, não é a mãe deles, né? Tipo, eles meio que começam a desconfiar que aquela mulher que voltou pra casa não é a mãe deles. Como assim? Tipo, ela voltou pra casa depois da cirurgia com o rosto coberto, mas os filhos acham que é outra pessoa. Então, assim, esse é basicamente o enredo do filme. Eu não sei como é que desenrola, como essa história direito, mas o pessoal diz que o filme é bem interessante, não é teoricamente um terror, é mais um terror psicológico e que tem um final legal. Então, assim, vale a pena você ficar de olho. Boa Noite Mamãe, tá aqui embaixo o nome completo dele. Ele é de 2015, mas provavelmente vai estrear em 2016, ou seja, esse ano tá para estrear aqui no Brasil oficialmente. Não sei se vai ser lançado, já foi lançado em DVD, mas a data oficial de lançamento dele no Brasil é 2016. Em quarto lugar, vamos para um filme polêmico, que dividiu muito opiniões, que foi A Bruxa, né? Eu também não assisti ainda esse filme, então sou suspeito para falar, mas pelas críticas, assim, são meio que mistas, né? Então, muita gente gostou e muita gente falou que o filme foi, tipo, vendido como uma coisa e, na verdade, é outra. Então, assim, muita gente vai falar, poxa, esse filme é muito bom, poderia estar em primeiro lugar. Sim, poderia, mas eu acho que para fazer a pesquisa, eu tentei ver muitas opiniões de críticos e ver muitas opiniões de quem assistiu o filme, né? Até o presente momento eu não assisti. E, assim, eu acho que o público é quem manda. Então, assim, se você viu uma crítica especializada, ela pode ter sido vendida, né? Então, assim, eu meio que sou suspeito para falar sobre isso. Depois a gente discute sobre esse negócio de mídia vendida, né? Mas eu acredito que o filme seja mediano, né? Não seja tão como está sendo vendido. Primeiro, ele não é teoricamente terror, ele é um suspense, um thriller psicológico. Ele mexe meio com sua imaginação. Então eu acredito que seja já uma venda meio que errada. Quem está esperando que seja um terror, tem cenas de terror, mas não tanto quanto é vendido. E a história do filme basicamente é de uma família que é de 1630, que eles moram num deserto
e o filho da família desaparece. E além disso a colheita começa a não ir bem, então eles veem sua vida se transformar do nada. Então, assim, fica um mistério. Por que a colheita não foi bem naquele ano, ou por que tanta coisa ruim está acontecendo com aquela família, né, naquela região. O filho da família que desapareceu e ninguém sabe onde foi parar. E assim, e eles ainda descobrem que tem um mal vivendo no bosque ao lado da casa, ou seja, do terreno deles. E assim, eles começam a suspeitar que uma coisa tem a ver com a outra. E daí é o desenrolar do filme. Ou seja, uma sucessão de eventos acontece com a família e eles suspeitam que tem a ver com um bosque meio que amaldiçoado que fica próximo à casa dessa família. E aí você vai ver o filme e vai ver direitinho o desenrolar dessa história, né? Então eu não vou dar spoiler por aqui porque perde a graça, mesmo que muita gente já tenha visto o filme. Então, quarto lugar, A Bruxa. Em terceiro lugar, vamos aí de Invocação do Mal 2, que na verdade ele vai ser um prequel do primeiro. Então, o que é isso? Ele vai contar uma história antes do acontecimento do primeiro filme. Então, assim, eles vão estudar um outro caso de uma família que foi muito conhecida na época. A história se passa em 1970. A família ela é assustada por um poltergeist, né, por um fantasma. Então, assim, esse vai ser o tema base para a história desse filme. E eu não sei muito o que esperar, ele ainda não estreou, logicamente tem muita pressão, porque o primeiro filme foi um sucesso. Eu gostei particularmente, né, já conheço gente que não gostou. Mas se você não conhece, assista Invocação do Mal, né, o primeiro, já para se preparar pro segundo, que estreia agora em 2016. E tá aí em terceiro lugar, Invocação do Mal, que eu acho que tem tudo para manter o nível do primeiro e não decepcionar a gente, assim eu espero. E tá aí em segundo lugar, vai se chamar O Chamado 3, ou Rings, que seria Os Chamados, né? Os Chamados, ainda não tem um título definido especificamente, porque ele ainda está em produção, mas vai contar a história da Samara e todos os maltratos que ela sofreu na família, a relação com a mãe, a sua morte, enfim, toda a história por trás da Samara vai ser relatado nesse filme, que o título ainda está meio dividido entre Os Chamados, ou Chamados simplesmente, ou Chamado 3, enfim. Mas vai ter esse filme da série O Chamado, que vai funcionar também como um prequel, né? Conta uma história antes dos acontecimentos, mas na verdade eu acho que é um spin-off, né? Que seria só a história da Samara. E eu acho que vai ser interessante a gente ver a versão da menininha que sai do poço lá e o porquê que ela faz isso, né? Os filmes ele explicava mais ou menos o que acontecia com a Samara, mas agora a gente vai bem mais a fundo nessa história. Então, assim, fiquem de olho no Chamados, ou Os Chamados, ou O Chamado 3, né? O título pode mudar de acordo com a vontade aí da produtora, mas eu acho que vai terminar sendo Chamados, beleza? Então, em segundo lugar vai ele, que é uma série que eu particularmente gosto muito, não sei vocês, né? Foi muito zoado por esses filmes, né, que faz sátiras de filmes de terror. Eu acho que praticamente todos fizeram sátira deles, mas é um filme que é muito bom. Eu acho que a história dele é muito legal e surpreendente, principalmente quando você assistiu o primeiro, né? Eu acho que todo mundo fica, caramba, então essa é a origem do mal. E revolucionou a história dos filmes e adaptações dos filmes japoneses, até chineses e coreanos, né? Muitos filmes de outras nacionalidades foram sendo adaptados a partir daí. Assim, logicamente já tinham sido adaptados, já existiam adaptações, mas eu acho que a partir daí começou a ter mais interesse por
outras culturas e adaptações. Então, segundo lugar, fica Chamados, A Origem da Samara. Em primeiro lugar, fica um filme que não é muito conhecido pela grande massa, que é O Expurgo, ou A Noite do Expurgo, né? Ele teve o primeiro, ele teve o segundo, e agora vai ter o terceiro, que na verdade mudou totalmente o título. Eu não sei porquê, a produtora ainda não deu uma explicação. Por isso que eu falo, às vezes é melhor você esperar o filme chegar próximo ao lançamento, ou ficar de olho nas notícias para acompanhar, para ver se o seu filme ele vai continuar, porque pode, se ele tem uma sequência, pode ocorrer alguma mudança de nome, né? Ou vir algum título nada a ver acompanhado. E esse ficou 12 horas para sobreviver o ano da eleição. Eu acho que eles mudaram esse título por ser ano eleitoral, toda essa campanha lá nos Estados Unidos. Então, assim, eles colocaram 12 horas para sobreviver o ano da eleição, para ter uma chamada, um apelo mais político. Porque, na verdade, quem acompanha esse filme, ele tem um protagonista. O protagonista, ele consegue interromper o expurgo do filme passado, né? E, assim, o que seria o expurgo? É um dia que é liberado você fazer suas justiças com as próprias mãos. Ou seja, um dia que é liberado qualquer tipo de crime nas ruas, principalmente entre os pobres, né? Então, assim, é um filme totalmente meio que ficção, claro, logicamente, quem é que vai liberar 24 horas para você poder matar, para você poder fazer qualquer tipo de crime. Então, assim, e esse cara, como ele virou tecnicamente um especialista, ele vai tentar fazer a segurança da senadora dos Estados Unidos. E nesse dia, a missão dele é fazer com que essa mulher permaneça viva. Então, ele vai fazer... O enredo do filme é totalmente em volta dessa política, né? Dessa politicagem de não matarem a senadora. E assim, eu coloquei em primeiro lugar, por quê? Porque os outros filmes, eles são muito bons, né? O primeiro é impactante, passa só com uma família. Agora o segundo ganha uma proporção mais, digamos assim, regional. Logicamente vai mostrar todo o pânico, terror, caos na rua. Então ele já expande mais o seu horizonte. Eu prefiro o segundo por ter essa abordagem mais geral, que o primeiro, que só fica focado em uma família, né? Então todo mundo tem que se proteger, tem que fechar a casa, colocar grades, essas coisas, enfim. E esse cara, ele vai tentar proteger essa senadora. E assim, é mais um enredo político. Eu tô confiando que vai ser bom, baseado nos outros, mas eu tenho medo dessa abordagem ser muito política e esquecerem o lado, tipo, expurgo da história, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente vai assistir um filme de terror nesse nível, a gente quer ver violência, a gente quer ver sangue, a gente quer ver umas mortes bem elaboradas, para quem gosta de filme de terror. Então eu acho que se mudar muito o enredo e focar muito na política, vai mudar a proposta do filme. O que eu espero que não aconteça, mas é um dos filmes que eu estou na maior expectativa. Então tá aí o Expurgo, ou A Noite do Expurgo 3, ou 12 horas para sobreviver, o ano de eleição, ou o ano da eleição, né? Eu achei um título muito grande, tanto que eu estou colando 12 horas para sobreviver, hífen, o ano da eleição, né? Então não sei o motivo da mudança. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Procurem os trailers dos filmes na internet. Enquanto tá passando, eu vou colocar aqui embaixo os trailers, né? Os filmes são muito bons. E se você puder, assim que estrear, vá ao cinema assistir, beleza? Ou se algum deles for direto para DVD, fica ligado também em sites de filmes de terror, redes sociais, que eles informam essas coisas, né? Então, um forte abraço para vocês
like, inscrevam-se e até o próximo vídeo. Fui, galera!